E para que a gente não perca os miolos hoje, precisamos entender que só você salva o seu dia. Desmiolando. Isso é um episódio para você ter de manual para quando você estiver vivendo um dia muito bosta, tá bom? Porque o que salva um dia ruim, a gente acha que tá fora, mas precisamos ter a certeza absoluta de que tá dentro, tá na forma como a gente escolhe ver as coisas, sabe? E que é possível sim a gente sair de um dia ruim para um dia bom no mesmo dia, para uma semana, para um mês, sabe? Esse poder tá em nós mesmos, tá dentro da gente. Eu lembro que ontem eu cheguei aqui em casa e eu tava muito mal, tipo assim, nossa, sabe mal? Às vezes você não sabe nem porquê, você só tá tendo um dia muito, muito blé. Tipo, me estressei porque eu me senti que eu perdi tempo demais no supermercado, tempo demais da vida, e aí estressei com isso, aí andei de carro, estressei com o carro, aí tive que pagar, estressei com o preço das coisas, estava muito cara a gasolina, o supermercado, e aí tive que lidar com um cliente que muitas vezes mesmo, é muito mal educado e joga uma energia muito pesada em cima de você, só porque o pedido demorou, atrasou, né, e somos humanos, isso acontece, muitas vezes por causa de correio, enfim. Vários pepinos no diazinho que foram se somando e eu fui deixando com que eles me consumissem. Chegou aqui no fim do dia, à noite, cheguei em casa com dor na coluna, no pescoço, toda tensionada. Eu ainda tô com resquícios disso. Mas aí eu virei pra minha mãe e falei, nossa mãe, acho que tô sentindo muita falta da minha espiritualidade, porque já tem muito tempo, né, eu tava viajando. Não consegui priorizar isso, não coloquei como prioridade, então eu tô sentindo muita falta. Ela virou e falou assim, filha, a sua espiritualidade tá dentro de você, você tem acesso a ela toda hora, todo minuto. Você pode parar e conversar com seu anjo de guarda, você pode colocar uma música, uma frequência, ouvir uma palavra, um podcast da sua religião que você tanto sabe que te faz bem, que te melhora. E isso tá dentro de você, não tá fora, sabe? Você tem esses recursos, você já sabe como você corre atrás deles. Não adianta você ficar colocando a responsabilidade no mundo, você ficar... Isso é muito vitimização, que é uma coisa que a gente faz muito bem aqui no Brasil, né? Então eu acho que esse episódio é mais pra gente ter como um guia de dias blé. O que a gente faz nesses dias, né? Quais são os recursos que a gente tem disponível interna e externamente que podem, às vezes, 1 minuto mudar tudo. E eu acho que uma coisa que acontece muito é quando o dia começa muito merda, e aí você acha, tipo assim, você já começou lendo uma mensagem que te deixou chateada, um pepino que você já teve que resolver, você já acordou atrasada, então, tipo assim, o dia começou bem, e aí você acha que o seu dia inteiro vai se basear nisso, porque de fato, a forma como a gente começa o nosso dia tem muito poder em ditar como será o nosso dia inteiro, mas não vai ditar se você não deixar, sabe? Você pode recomeçar o seu dia às 2 da tarde. Você pode recomeçar o seu dia às 11 da manhã. Você pode recomeçar o seu dia agora. Não precisa ser amanhã, não precisa ser na segunda-feira, não precisa ser logo de manhã. Então você pode parar e falar, não, peraí, eu tô vivendo o meu dia como eu gostaria? Se esse dia, eu adoro essa pergunta, se esse dia de hoje tivesse que se repetir todos os dias da minha vida, como eu me sentiria? Então você tem que fazer que cada dia valha muito a pena ser vivido. Então recomeça. A hora que você vê que você tá indo que você tá vivendo uma vida que você não tá curtindo, não tá legal, aquelas horas que você já viveu, refaz, sabe? E como que a gente vai refazer? É isso que a gente vai ver aqui agora. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é que você não vai encontrar a solução de um bom dia normalmente no seu celular. A não ser que seja pra você ligar, conversar com alguém que você ama, porque essa é uma das soluções. Mas, quando a gente tá vivendo um dia bosta, a pior coisa que a gente pode fazer é entrar no celular. Então, tipo assim, no Instagram, nas redes sociais, porque isso só vai te deixar mais ansioso, se comparando mais e nananana. Então, eu acredito que tá em você ter uma playlist. Tenha essa playlist, tá bom? Por favor, tenha essa playlist. Nomeie ela como, tipo, a salvação do meu dia. Sei lá, tipo, a sua playlist pode chamar só a música salva. Não sei, dê aí o nome da sua playlist, depois você me conta o que você pensou. Eu acho que eu até tenho algumas. Eu tenho algumas. Eu tenho uma playlist que a minha amiga fez pra mim, que é a Milena, perfeita, chama We Are Alive. É perfeita, só com música mais antiga, mais animada, assim. Eu tenho uma outra que chama Adolescente Malhando,
que são músicas nostálgicas, bem animadas também, que, tipo, nossa, eu amo. E tem uma que, sabe o Cid da Era do Gelo? Gente, juro, perfeito! Meu ídolo. Tem uma que a capa é o Cid e é assim, "This is to make you feel", e aí tem aquele emojizinho assim, ó, sabe, com a carinha do essa sensação. O emoji pra mim descreve esse barulhinho, ó. E aí tem a carinha do Cid, que também me descreve uma pessoa muito chill, assim, sabe? Essa playlist é ótima. Eu vou colocar aqui na descrição várias playlists que podem ajudar a gente, então. Tá bom? Porque playlist, de fato, salva o nosso dia. Eu acho que colocar uma música bem alta, você cantar ela no fone, assim, é muito, muito, muito bom. Músicas que te lembrem. Então, tenha a música como seu aliado, seu grande recurso pra te ajudar. Além disso, eu acho que o meu principal recurso, quando eu tô vendo que eu já tô caminhando pra um lugar que eu não quero ir no meu dia, é, de fato, parar e fazer uma prece, colocar uma frequência. Eu falo, Alexa, ela vai até me ouvir se eu falar, Alexa, colocar frequência de amor. E ela não ouviu, ela tá rebelde. E aí ela começa a tocar frequência, e aí eu começo a fazer pensamentos de tipo, isso aqui eu não quero dentro de mim, eu vou deixar aí. E eu tenho essa conversa, esse momento, né? Uma prece pra mim é uma conversa não só com os meus guias espirituais, com meus anjos de guardas, mas uma conversa comigo mesma, principalmente, sabe? E fazer ligação pra alguma amiga que você ama. Isso é o recurso master, tipo, jogar a conversa fora é gostoso demais, é necessário, a gente precisa disso. Abraço, então você tem uma pessoa por perto que você pode abraçar coração com coração, muito apertado mesmo. E um outro recurso que eu gosto muito também, que é a Luara, que é psicóloga, minha amiga também me ensinou, ela faz desse jeito e aí eu adaptei pro meu jeitinho. Ela pega cubos de gelo e fala para as pacientes segurarem por 1 minuto na mão, tipo, cubos de gelo. Por quê? Porque aí você sai da mente, que mente muito pra gente, que tá cheia de abobrinha, e você vai pro corpo, você vai sentir. E aí aquilo, tipo, te meio que dá um choque mesmo de realidade. E eu gosto de fazer isso no banho. Então, tipo, eu coloco uma água morninha, e aí do nada eu desligo toda a água quente, só fica aquela água geladaça. E eu tenho que ficar lá dentro. Então isso me dá um mega choque, eu fecho o olho, eu finjo que eu tô numa cachoeira, porque a água corrente pra mim sempre salva. Tipo, sempre, sempre, sempre. Se você tem um privilégio... Quando eu morava no Rio, quando eu tava em Diamblé, era batata, assim. Eu precisava ir no mar. Era como se eu estivesse tomando um remédio que me inundava, assim, da cabeça aos pés. E obviamente que tem que lavar o cabelo, porque senão não é a mesma coisa. Mas a água corrente sempre, sempre salva. Então, assim, seja no chuveiro, seja no mar, cachoeira, meu Deus, se você puder fazer uma escapada, pisar, colocar o pé na terra, o sol. Então, assim, tá aí, gente, recursos simples e muito práticos que melhoram o nosso dia e que a gente precisa recorrer a eles, tipo, todos os dias, não só nos dias blé, né, mas principalmente nos dias blé. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Óbvio, respiração. Então, fazer uma respiração consciente. Teve ontem mesmo, eu falei, gente, peraí, deixa eu respirar rapidinho aqui, um segundo. Então, eu virei... É muito louco, porque a gente tá vivendo e a gente faz coisas tão automáticas, né, que a gente não pra ver que esse dedinho mindinho aqui, ele dobra. Você não sabe o tanto que o seu dedinho mindinho é importante no seu corpo até que você um dia, sei lá, Deus que nos livre, perca ele. E a respiração também não é uma coisa que a gente repara, ela só tá acontecendo ali. Então, às vezes, quando a gente pra poder fazer isso conscientemente, é uma delícia, isso já também organiza mais a gente, sabe? E vomitar em palavras o que você tá sentindo. Gente, não tem coisa melhor do que você tirar da sua cabeça, colocar num lugar visível e falar, meu Deus, no dia seguinte isso não faz sentido nenhum, sabe? Mas vomita, que dá uma... Sabe quando você tá... Quem nunca passou por essa? Quando você tá de ressaca, ou então quando você bebeu muito, você vomita, o que acontece? Você melhora na hora. Então vomita os seus pensamentos, as suas palavras, o que tá vindo e racionaliza. Tipo, fala, cara, isso faz sentido de fato? Isso é um fato? Ou é só abobrinha da minha cabeça, né? Então, eu acho que era muito disso que eu queria trazer hoje pra gente. Esse guia rápido de salvação pros nossos dias. E lembrar que, assim, a gente é sempre muito mais forte do que o que nos acontece, o que a gente pensa. A gente é muito, muito mais... Nossa, tá igual coach isso aqui, né? Mas a gente realmente é muito mais capaz do que o que a gente tá sentindo. O que nos salva não vai estar no outro. Vai estar na gente. E na lente que a gente tá escolhendo
pra ver aquele dia. É isso, espero que seja um recurso que vocês possam usar. Me conta qual é o recurso de vocês. Quero muito, 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 muito saber, muito mesmo. Quero muito mesmo. Deixa aqui escrito o seu recurso. Não é se você ficou até o final hoje. Hoje é o seu recurso. Qual é o seu recurso? Eu quero que vocês escrevam aqui pra mim, pra vocês também me ajudarem a trazer mais ideias que podem salvar o nosso dia. Tá bom? Não esqueçam que vocês têm 10% de desconto na minha marca. Isso não é um jogo, que é a Fábrica de Afetos. A descrição tá aqui no link, é só você clicar pra você se jogar muito e criar conexões incríveis, porque isso sempre nos salva, né? Acho que a interação com o outro, a troca com o outro vai ser sempre uma das principais salvações da vida. Se a gente não tem isso também, a gente é vazio. Então, use seu cupom lá, Miolos, use e abuse dele. E um beijo pra você. Até semana que vem.